Eu procurando uma mensagem assim, que tem a ver com os nossos dias, né? E eu fiquei pensando aqui nesse trecho, Lucas 21, versículo 25 em diante. Lucas capítulo 21, verso 25 em diante. Se você pudesse colocar sobre os pés, se você já tiver achado, bom? Para nós orarmos, depois você pode se sentar e a gente vai continuar. Senhor, nosso Deus e Pai, agora é o momento da palavra oficial da noite. Que o Senhor possa usar-me conforme a Tua vontade, que eu venha falar não de mim mesmo, mas de acordo com a palavra, para que os irmãos saiam daqui, meu Pai, com essa palavra, com essa revelação no coração, que é para os nossos dias principalmente. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Versículo 25 de Lucas, capítulo 21, diz assim diante: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramir do mar e das ondas. Verso 26: haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Igreja pode se sentar. Irmãos, que trecho interessante, principalmente para os nossos dias. Aqui o primeiro versículo foi lido. Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Não é? Que sinais são esses? A gente lê essa passagem, mas bom, a Bíblia, até nas outras passagens, ela não é clara. Então a gente aprende o quê? O que a Bíblia não esclarece, a gente pode até conjecturar, porém devemos ficar conquistando a palavra. Então a gente percebe aqui que esses sinais, eles acontecerão no sol, na lua e também isso nas estrelas, né? Na Via Láctea, onde está o sol, a lua, as estrelas, as galáxias serão afetadas pela vinda de Cristo, ou acontecerá uma grande movimentação em todo o universo galáctico, mundo galáctico, né? O mundo sideral, o espaço sideral, os céus. Então todo o mundo será agitado de alguma forma com a vinda do Filho do Homem. Não é? Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Então, também Jesus disse que haveria angústia entre as nações. Pedro
perplexidade. O que é perplexidade? Pessoas assustadas, não é? Pessoas perturbadas, pessoas não sabendo, né? Assim, as coisas que vão acontecer mediante a essas que já estariam acontecendo, como já algumas dessas coisas já estão acontecendo, não é? Então, a angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar. O que a gente está vendo? Os mares avançando. É catástrofes, né? Ambientais. Isso, as águas dos oceanos aumentando. Maremotos, destruições. Não é? Maremotos, terremotos, invadindo o planeta Terra, né? A porção seca. E as pessoas em perplexidade, assustadas, tomadas pelo medo e com a expectativa de que coisas ainda piores vão acontecer, porque essas já estão atormentando o mundo. Isso já está acontecendo, né? Por causa do bramido do mar e das ondas. Verso agora 26: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, a coisa vai ser tão feia que os homens vão desmaiar de terror. Quer dizer, o coração das pessoas vai ficar um coração fraco, sem força, esmorecido, porque vai ser tanto terror, tanta tragédia, catástrofe para todo lado, que o coração das pessoas vai ficar fraco, vai ficar desanimado, vai ficar tomado pelo medo e pelo terror dessas coisas, e que muitas delas já estão acontecendo sobre a face da terra. Então Jesus foi lá, né? E nós temos visto essas coisas já acontecendo, muitas dessas coisas já acontecendo, ditas por Jesus no mundo. E os poderes dos céus serão abalados. Esses poderes dos céus, o que significa isso, né? A gente pode entender isso tanto como, que nós já falamos aqui, todo o universo, mundo galáctico e tal, né? Como também os poderes espirituais, não é? Os poderes dos céus serão abalados, os poderes espirituais do bem e também do mal. Então haverá um movimento em todo o universo, em todo o mundo, em toda a criação, uma grande agitação precedendo a vida de Jesus Cristo. Jesus não enganou ninguém, deixou bem claro que essas coisas aconteceriam. E aí o verso 27: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, irmãos, em meio a tudo isso vai aparecer quem? Jesus. E olha aqui como diz, Jesus descreveu, falando dele mesmo, o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria, muito séria. Jesus virá em meio ao apocalipse na terra, em sua intensidade máxima, em sua revelação máxima, em seus grandes acontecimentos. Jesus aparecerá. Oi? Com certeza nós podemos interpretar isso aqui como a grande tribulação. Tem pessoas que dizem que não, eu não quero me ater aqui a questão, nós vamos passar pela grande tribulação,
ou nós vamos ser arrebatados antes, né? Porque tem aquela questão do pós-tribulacionismo e do pré-tribulacionismo. Nós vamos passar ou não pela grande tribulação, né? Então tem muitos estudos sobre isso, né? Tem linhas de interpretação, né? Tem correntes de interpretação, entendeu? Milenismo, amilenismo, pós-milenismo e por aí vai, né? Mas assim, são correntes de interpretação que eu não quero me apegar a elas aqui agora, porque se eu for trabalhar em cada uma delas, vai gastar muito tempo. Eu quero me apegar mais aos fatos aqui. Sim. Depois a gente estuda, né? Tira um tempo para estudar mais essas questões aí. Então, Jesus virá em meio a toda essa grande tormentação na terra, no mundo todo, né? Jesus aparecerá, né? Virá na nuvem, numa nuvem com poder e grande glória. E aí, verso 28, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai. Aqui está para nós agora o conselho. E erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, irmãos, nós podemos dizer que, de acordo com esses relatos aqui de Jesus, ou com esse relato aqui, que a vinda dele não está tão longe. Porque coisas que ele disse aqui já estão acontecendo, já vem acontecendo. O mundo já está perplexo. Nós podemos dizer que, ao meu ver, estamos passando por um momento em que o mundo já está nas suas últimas preparações para a vinda do Filho do Homem, de acordo com, né, o que Jesus disse aqui. Nós não sabemos o dia e nem a hora, porém, ele falou sobre os sinais como aqui, que precederiam a sua vinda. Ele não nos deixou sem informação. E os sinais estão aí. Nós estamos vendo o mundo sendo agitado fortemente por causa do fim dos tempos. Ou seja, tudo o que está acontecendo é profecia. Tem que acontecer. É lógico que a gente não gosta quando a gente vê uma catástrofe, a gente vê uma cidade tomada pelas águas, né? Essas enchentes cada vez maiores e piores, devastadoras, a gente fica triste. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que essas coisas são profecias. Não é? Ninguém vai poder deter essas coisas. Os homens, eles vão tentar, eles vão assim, com a força política, né? Os poderes, né, da terra, governamentais, eles vão sempre tentar, né, assim, estar evitando as catástrofes, mas eles nem sempre conseguirão. Algumas coisas eles conseguirão amenizar, mais ou menos, mas muitas não tem como ser evitadas, porque são proféticas. Não é uma questão que está no poder do homem, está no poder de Deus. Essa é a questão. Então, quando essas coisas, ele disse, começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O que é exultar? Se alegrar? Isso. Então nós devemos ter o quê? O mundo vai estar em pânico, agitado, porque o mundo vai estar tomado por essas coisas. O mundo lê Bíblia? Sim. Não. O mundo crê em Bíblia? Muitas vezes a gente vai falar dessas coisas para as pessoas ficam até arrumando um jeitinho de não crer, né? Você está falando uma coisa, a pessoa vai para lá, vai para cá, porque a pessoa não crê. Tem pessoa que não crê. Estou me referindo àquele tipo de pessoa que não crê. Então o mundo, por não crer, vai ficar abalado. As pessoas que estiverem vivas ficarão altamente abaladas, vão ser tormentadas por esses acontecimentos. Mas qual que é o conselho aqui para a igreja? Alegrai-vos, levantai as vossas cabeças, pois a vinda do Senhor Deus se aproxima. A vossa redenção se aproxima.
Oh, aleluia. E essa redenção aqui significa o quê? A salvação, né? A vinda de Cristo Jesus Cristo, que virá com a consumação da salvação, da redenção. Então, essas coisas, logicamente, de certa forma falando, nos entristecem, sem dúvida. Ninguém vai ver terror na terra e vai ficar alegre. Mas eu creio que Jesus falou para que nós, os que estivessem vivos, se alegrassem. Por quê? Não é por causa das desgraças da terra, é por causa da vida dele. É porque ele está vindo, ele está se aproximando. E o mundo está em caos. E nós vamos sair do caos de uma hora para outra e vamos para a glória eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que prometeu que nos mostrar. Então aquilo que para o mundo, nesse sentido que eu estou falando aqui, será pânico, como já tem sido, para nós no momento da vinda de Cristo, será de grande alegria. Olha só que promessa, irmãos. Salvação. Nós não podemos estar nos esquecendo do tema salvação. A grande promessa da Bíblia é o quê? A segunda vinda de Jesus. E também a inauguração do reino de Deus. Vai ser tudo assim. Ele virá e logo na sequência o reino. Reino do qual muitos, infelizmente, ficarão de fora. Vamos continuar. Versículo 29. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo ou sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Então, Jesus ele usou, como em muitas vezes, ele usou aqui as árvores, não é? Ele usou as árvores que anunciavam, por meio das folhas verdes, a primavera e logo na sequência o verão. Mas para explicar o quê? Uma verdade espiritual, né? Aí ele fala logo na sequência, verso 31. Foi lido 29 e 30, né? Agora é o 31 de Lucas 21. Assim também, quando virdes, para nós, acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Que é o que nós falamos agora há pouco aqui. Vai acontecer com a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino. Eu quero me ater aqui mais a questão da nossa salvação, da nossa entrada no reino, né? Até porque o próprio tema reino de Deus ele é amplo, né? Falando isso, eu tive até um debate com o irmão na casa dele, o Alex, mas sadio, né? Porque é um tema vasto, né? Mas então eu quero me concentrar aqui no quê? Na vida de Cristo e o estabelecimento do reino. Então nós temos que estar olhando todos esses acontecimentos e entendermos que Jesus está voltando próximo. Agora tem um detalhe aqui. Jesus falou para os seus seguidores. Aí a pessoa pensa assim: pastor, mas Jesus falou para os seus seguidores uma coisa que não era para eles, fica uma coisa meio que difícil de se entender, às vezes, por isso. Por que Jesus falou para eles então? Se a vida do próprio Cristo não era para o tempo deles. A gente percebe que muitas coisas que Jesus falou com relação ao Apocalipse de Jesus nos Evangelhos, ele falou para realmente os discípulos,
as pessoas do tempo dele. Algumas coisas aconteceriam como aconteceram naquele tempo. É no ano 70 depois de Cristo mesmo. A destruição de Jerusalém, que foi profetizada, né? A perseguição, a aflição, né? Que eles morreriam por causa dele, a perseguição seria tão intensa, né? Que eles acabaram morrendo e tal. Então, muitas coisas aconteceram. Certo? Agora, vamos continuar aqui para a gente pegar a conclusão. Versículo 32, que é o chave para a gente entender. Em verdade nos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, geração aqui pode ser entendido esse nome, essa palavra, geração, é fundamental para a gente entender aqui. Porque geração pode ser uma referência à raça judaica, certo? Ao povo judeu, que existiria até a segunda vinda de Cristo. O povo judeu, ele foi ajuntado pelo Senhor no século passado, ou não, em sua terra? Foi? Sim. Então, se a gente analisar a palavra geração por raça, ou por povo judeu, no caso aqui, tem a ver com os nossos dias, de lá para cá. Porque os judeus, eles ficaram extintos. Não. Os inimigos, Satanás sempre quis acabar com os judeus. Os inimigos, né, dos judeus, né? Esse ódio que a gente consegue ver por toda a Bíblia nos anais da história. Eles conseguiram? Não. Por quê? Porque há uma promessa também. Então, essa é uma interpretação. A outra é de que a geração, como nós já falamos muitas vezes aqui na igreja, aqui mencionada por Jesus, pode ser a geração que estiver viva no tempo desses acontecimentos. Eu vejo que essas duas interpretações têm a ver, não é? Aí não tem como a pessoa falar, é essa ou aquela, porque todas as duas têm a ver. Vocês entenderam aí essa coisa? Né? Então, não é fácil interpretar, mas eu vejo que o caminho é esse. Mas, aí ele fala uma coisa interessante aqui, verso 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa expressão de Jesus, ela é fortíssima. Porque ele disse aqui que até mesmo o céu e a terra passarão. Até a criação passará, mas as suas palavras jamais passarão. Então a palavra do Senhor, ela tem uma durabilidade existencial maior do que a própria criação. Isso é maravilhoso, hein? Isso é uma coisa forte para nós. A palavra de Deus, ela tem uma duração existencial maior do que a própria criação. Porque a criação vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Jesus diz: as minhas palavras não passarão. Quais palavras são essas? Essas que ele diz. Isso significa que nós estamos no caminho, na direção certa. Olha que bênção. Nós estamos conhecendo a cada dia, como nós já temos conhecido, uma palavra que é e continuará sendo eterna. Até o mundo que nós estamos vendo passará, mas a palavra do Senhor não. Então o crente ele tem que ter convicção de que ele não está crendo em vão. Quantas pessoas hoje têm tido dúvidas com relação à palavra? Isso é altamente diabólico e contrário, né? A palavra, a vontade de Deus que está na palavra.
E é o que o diabo realmente quer, que as pessoas não creiam. É por isso que até a palavra de Deus tem sido atacada ultimamente, né? Eles têm tentado mudá-la, alterá-la, distorcê-la, invalidá-la de toda forma. Por quê? Não tem interesse. E complementá-la, né? Exatamente, acrescentar, Distorcendo ela. distorcer, não é? O diabo trabalha dessa forma. Já que a palavra é tão forte, eu vou começar a colocar pensamentos, vontades minhas nela. Pensamento do diabo, na minha conjecturação. E ele tem conseguido fazer isso. Agora, o cristão, que ele está firme na palavra, ele não vai entrar nisso. Pastor, surgiu uma Bíblia nova aí agora. Não que não possa surgir Bíblia nova. É até bom. Falando nesse sentido. Tá? Surgiu uma Bíblia nova aí agora. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer. E essa Bíblia, ela fala que pode isso e pode aquilo. Aí você vai lá e olha a Bíblia, né? Mas essa Bíblia ela foi feita com esse viés maligno de distorção e herética. Comentário que eu estava vendo, pastor, ele postou um vídeo no padre, né? Está falando que eles protestando tiraram 7 livros da Bíblia, né? Ele falou, não tiraram, né? Não tiraram. Eles que acrescentaram os 7 livros que não são aprovados. Que não são considerados inspirados. Sim, inspirados e aprovados. Essa é uma questão dos 7 livros acrescentados, né? Os católicos não podem ler a Bíblia. Pelo cano católico, isso aí é um outro problema, né? Mas essa questão é um pouco ampla também. Né? Mas o diabo, ele tem, como sempre, teve a intenção de distorcer a palavra de Deus. Né? E já tem aquelas pessoas que gostam do mal feito. Essa é a Bíblia que eu estava querendo. E ainda dizem assim: oh, glória a Deus! Deus manifestou-se na terra. Dando glória a Deus por uma coisa que não é de Deus. Não é à toa que ele sempre quis imitar a pessoa de Deus. Né? Ele quer criar seguidores também para ele. Por isso ele tenta abolir sistemas que o próprio Deus implantou já desde os primórdios, e para validar outros que estão errados, porque de acordo com o ponto de vista de Deus, aí ele vai querer cancelar o de Deus e começar a validar o dele. Ou seja, isso aí antes estava errado, a partir de hoje está certo. Aí o povo vai passar a aceitar mais o Evangelho. Exatamente. O irmão Jesus colocou uma coisa ali que ela já tem acontecido, e o pior, essas pessoas levantadas para essa finalidade, contrária à vontade de Deus, muitas delas conseguem apoio do meio religioso local. Também é isso. Não é? Aí começa aquele tipo de mensagem: não, Deus é amor e tal, aqui vem por aí, né? Tem que ver qual é o amor, né? De Deus, né? Até que ponto ele ama, ou a forma dele amar. Porque a forma de Deus amar está na palavra. Na palavra dele, não na distorcer pelo homem, né? Mas é só para a gente analisar um pouquinho sobre o que eu estou falando.